Graça e paz, amados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de exercer aí a nossa cidadania terrena, estamos aqui para exercer a nossa cidadania do céu. Embora muitos não dêem muito valor para isso no nosso tempo. O detalhe é que nós estamos num país em que você é obrigado a exercer a cidadania terrena, né? Se você não for, você vai ter uma série de problemas aí com relação a CPF e tudo mais. Mas a cidadania do céu ninguém é obrigado, né? A Japonesa falou aqui, né? Não é por força nem por violência. Então a cidadania do céu ninguém é obrigado. Então se você está aqui nessa noite é porque você sabe o que Deus fez pela sua vida. E eu louvo ao Senhor pelos que estão aqui nessa noite entendendo. Eu estou aqui hoje porque eu sei o que Deus fez pela minha vida. Eu estou na casa de Deus hoje porque eu sei o que Ele fez por mim. Eu não estou hoje para ver Y, X, eu não estou para ver A, B, se está tudo organizado na igreja, se está mais bonita. Não, eu estou aqui porque eu sei o que Deus fez por mim. Então ninguém é obrigado a exercer essa cidadania do céu. Mas é o amor que nos traz, é o amor de Deus, é a graça do Senhor Jesus Cristo. E antes da palavra, amados, algo que Deus apertou tanto no meu coração na semana, que é o fato de ver Jesus Cristo. Nós estávamos no nosso último culto no lar e mencionávamos que o início do ministério de Jesus aqui nessa terra foi tão difícil, né? Foi tentado no deserto, logo no começo do ministério. E depois Jesus Cristo foi para a sua terra, onde cresceu, onde foi criado, né, em Nazaré. E chega lá e ele é rejeitado. Ele é rejeitado pelas pessoas. Ele ensina, ele mostra. E as pessoas ouvem Jesus dizer, falar, ensinar e dizem: mas esse não é filho do carpinteiro? Esse daí não é... Suas irmãs não são isso, seus irmãos? E Jesus fala: poxa, o profeta não tem honra na sua própria terra. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque é triste quando Deus usa quem quer que seja neste lugar aqui. Não é só o pastor. Quem quer que seja que estiver falando dessa palavra e Deus estiver usando aqui, é triste quando a gente não dá ouvidos. Aí talvez a mesma palavra é dita por outra pessoa lá fora, aí tem mais valor. Isso que é triste. Por que será? Se eu vim para a casa de Deus, se eu estou aqui, se eu estou prestando atenção no que Deus está falando, por que aqui não vale, mas em outros lugares vale? Por que é Deus falando em outros pastores e não é Deus falando no pastor aqui da igreja? Por que é Deus falando nas diaconisas em outros lugares, mas não é Deus falando nas diaconisas aqui? Por que é Deus falando nos diáconos de outros lugares e não é Deus falando nos diáconos aqui? Por quê? Se a gente for ver o que Deus tem falado nos outros lugares, não é diferente do que Ele tem falado aqui. O que cabe a nós é prestar atenção, ouvir e acatar. Mas não é. Eu vou lá só para ouvir, passar o tempo e ir embora. O que vale é o que os outros falam. Perdoe o desabafo, mas é o que Deus ele incomoda muitas vezes. Então estamos aqui, amados, mais uma vez para falar da palavra de Deus. E num tempo que a gente está observando, uma das coisas que sempre foi falada aqui, não foi recentemente um tema sobre posicionamento? Foi falado. Poxa, foi pregado o mês inteiro sobre posicionamento. Quem se posicionou? Ninguém. Ah, tá, então eu tenho que ouvir lá fora. Agora sim é Deus falando.
Aqui também nesse lugar, quantas vezes tem sido falado sobre esfriamento espiritual? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Mas Deus teve que levantar uma profetisa numa igreja bem grande aí, de 4.000 membros, que todo mundo gosta de ir lá, para falar também de esfriamento espiritual lá dentro. Todo mundo gosta de ir lá. Mas lá dentro também teve que ouvir sobre esfriamento espiritual. Então, ou seja, não importa se a igreja é de 4.000, de 150, de 70, de 60, o esfriamento está tomando conta de todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as cidades, e a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu estava meditando com o Senhor, eu falei, Senhor, poxa, Senhor, o contrário de esfriamento é calor, é fogo. Tá bom, então aí o Senhor me deu uma palavra, eu quero compartilhar com os irmãos. Levítico capítulo 6. Livro de Levítico capítulo 6, comecinho da Bíblia. Terceiro livro escrito por Moisés, chamado Levítico. Levítico, capítulo 6. Todos acharam? Levítico, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Levítico 6, versículo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Feche os teus olhos, oremos. Maravilhoso Deus e amado Pai, santifica-nos, Senhor, na verdade. A Tua palavra é a verdade. Ah, Pai, abra o nosso entendimento, como o Senhor fez com aqueles 2 discípulos, quando o Senhor chegou naquele lugar, em Emaús, e o Senhor fez eles compreenderem, Senhor, as Escrituras. Ah, Pai, abre o nosso entendimento, Senhor. Antes do Senhor abrir, o coração deles queimava ao ouvir as palavras que saíam dos Teus lábios. Senhor, em nome de Jesus, que volte a queimar em nós, Senhor, o nosso coração. Quando ouvimos a Tua palavra, ela é suficiente, Pai. Ao ouvir a Tua palavra, que o nosso coração estremeça, Senhor. Ao ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Pai, trabalhe em nós, Senhor.
para depois trabalhar através de nós. Espírito Santo, tenha a liberdade, esta é a tua casa. Age segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu sei, amados, que o livro de Levítico a gente tem que ser sincero, a gente foge nele, né? Nosso plano de leitura lá no começo, ou vontade de pular o livro de Levítico, diante da complexidade de tantas coisas que tem no livro de Levítico, e muitas vezes a gente quer fugir dele, né? Mas é o terceiro livro da Bíblia que vai tratar num momento importante do povo de Deus. Ele foi escrito depois que Deus tirou o seu povo do Egito, tirou esse povo do Egito, libertou esse povo do Egito. Aí você vai fazendo associação com a sua vida. Deus libertou esse povo do Egito, libertou, tirou esse povo do Egito, tirou de lá. Depois que Deus tirou esse povo do Egito, Deus levou esse povo para no pé do Monte Sinai. Levou esse povo lá no pé do Monte Sinai. E lá no pé do Monte Sinai, ali começa a intenção de Deus de mostrar que agora eu quero estabelecer com vocês um relacionamento de aliança. Agora eu quero estabelecer com vocês um relacionamento de aliança. E Deus, ele quis tanto esse relacionamento, que ele provou para o povo, agora vai construir o tabernáculo vai ficar onde? No meio do povo, para mostrar agora a minha presença está no meio de vocês. A minha presença está no meio de vocês, está no meio do povo. Mas o que o povo fez depois? Se rebelou contra Deus. O que o povo fez depois? Quebrou a aliança com Deus. O povo quebrou a aliança com Deus. O povo se rebela contra Deus. E quando o povo quebra a aliança com Deus, quando o povo se rebela contra Deus, o que acontece? Esse relacionamento ele fica prejudicado. Quando a gente quebra a aliança com Deus, o relacionamento fica prejudicado. Quando a gente se rebela contra Deus, o relacionamento com Ele fica prejudicado. Entenda, esse Deus não mudou. Sabe por que fica prejudicado? Não porque Deus ele foi santo, não porque Deus ele será santo, não, foi prejudicado porque Deus ele é santo. Foi prejudicado porque Deus é santo. O Deus que você veio adorar nessa noite, que você louvou, que você adorou, é o Deus que repetidas vezes disse no livro do Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Várias vezes ele repetia no livro de Levítico: eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Ele disse muitas vezes: santo, kadosh, separado, único. É o Deus que nós adoramos. Separado, único. Ou seja, Deus separado de todas as coisas que você possa imaginar. Deus falando para aquele povo: eu sou o Deus santo, separado de tudo que vocês já viram. Único, que consegue reunir em sua essência a plenitude da pureza, da bondade, da vida, de tudo. É o Deus que você veio adorar nessa noite. Único. Então o que Deus queria? Eu tirei vocês do Egito,
santos porque eu sou santo, vocês separados, únicos, diferentes de todos os outros povos que existem por aí. Diferentes. Diferente de tudo. Mas aí o que Deus... Ele tem que lidar com o ser humano pecador, que quebra aliança. Um povo pecador, um povo injusto, um povo impuro, um povo rebelde, um povo teimoso. Deus tem que lidar com esse povo. Aí eu estava meditando e falei: Senhor, o Senhor tinha todos os motivos para acabar com esse povo. O Senhor tinha todos os motivos para aniquilar esse povo, consumir esse povo. O Senhor tinha todos os motivos, mas não. Por causa do amor, por causa da graça, por causa da misericórdia. O que Deus fez? Ele resolveu criar um meio. Ele criou um meio para tratar do pecado do ser humano, para que esse ser humano pudesse entrar na presença gloriosa e santa de Deus. Ele cria um meio para tratar o ser humano, a situação do teu pecado. É Deus falando: eu criei isso daqui para resolver o problema do seu pecado, para você poder vir à minha presença, a presença santa e gloriosa de Deus. Deus criou um meio. E é aí que entra o livro de Levítico. Aí entra o livro de Levítico. É Deus criando um meio. Então tudo que a gente vê no livro de Levítico é Deus criando esse meio para resolver essa situação e restaurar esse relacionamento rompido, esse relacionamento quebrado porque o povo desobedece a Deus. Então, na antiga aliança, todo esse sistema sacrificial que a gente vê no livro de Levítico, esses rituais, essas leis morais, tudo que a gente observa e vê no livro de Levítico, era uma forma de cobrir o pecado do povo, para que o povo pudesse desfrutar da presença gloriosa de Deus no meio deles. Então era Deus agindo para poder restaurar o relacionamento. Mas o que acontecia? O povo quebrava a aliança novamente. Ou seja, a aliança era quebrada repetidamente. Repetidamente a aliança sendo quebrada. Mesmo Deus sendo fiel, mesmo Deus agindo com fidelidade, mesmo Deus sendo como um marido fiel, aí o povo quebrava a aliança. E o povo quebrava a aliança. O povo retribuía com infidelidade. Já pensou? Todo dia Deus agiu com fidelidade na minha vida e na sua vida, e nós retribuímos com infidelidade. O que Deus pensa? Quando Ele me coloca de pé, te coloca de pé todo dia, e você o esquece todos os dias, como se Deus nem existisse, e tocasse sua vida, deixa eu viver minha vida, eu quero saber de Deus. É Deus sendo fiel e o povo retribuindo com infidelidade. Aí você fala assim: poxa, então agora Deus tem mais uma vez motivos para acabar com tudo, destruir, aniquilar, consumir todo aquele povo. Deus tinha todos os motivos de novo, mas não fez. Ele tinha todos os motivos, mas Ele não fez. O que Deus fez? Não, por causa do seu grande amor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, o que Ele fez? Não, Ele resolveu Ele resolveu criar outro caminho, uma outra situação, para poder tratar do pecado do povo
para que o ser humano conseguisse entrar na tua presença, na santa presença. Qual foi o outro meio, pastor? A nova aliança. A antiga aliança vai quebrando. O que Deus fez? Ele prometeu uma nova aliança. Onde está essa promessa, pastor? Jeremias capítulo 31, versículo 31 em diante. Está ali Deus prometendo uma nova aliança. Uma nova aliança com o povo. Deus fazendo essa promessa. E nessa nova aliança o foco não é o externo, o foco é interno. Nessa nova aliança o foco não é o que está fora, o foco é o que está dentro. Nessa nova aliança, sabe por quê? Porque na antiga aliança as tábuas tinham sido, as leis tinham sido escritas nas tábuas. Na nova aliança não, agora as leis vão ser escritas aonde? Dentro do coração, nas tábuas do coração, no meu e do seu coração. Lá dentro. Agora eu vou escrever lá dentro. A circuncisão, que era a marca do povo da aliança, é externa. Não, agora a circuncisão é no coração, é lá dentro. O coração de pedra, não, agora eu tiro e vou colocar um coração de carne. Agora é um novo espírito. A nova aliança agora o foco é de dentro para fora. Ele começa dentro, mas vai se refletir fora também. Mas o foco principal agora é dentro, é lá dentro. Porque Deus sempre quis nos seus relacionamentos, desde o começo da antiga aliança, algo que começasse lá dentro. Mas lá na antiga aliança o foco ficou sendo só fora. É só os rituais, é só levar os animais, é só levar no templo, é só levar para o sacerdote, é só levar e pronto. E aí vira um automático que a gente sempre tem falado aqui. É só ir para o culto, é só sentar, é só ouvir e é só ir para casa. Aí eu volto para a antiga aliança, é só levar lá o animalzinho e pronto e voltar para casa. Aí a gente vê Deus provendo uma nova aliança para nos transformar internamente, resultando no que? O que Ele espera? Mudança real, a ponto da gente poder chegar e dizer o que está escrito em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eles da antiga aliança não puderam ter esse privilégio, nós temos. Eles era só levar os animais. Agora é uma mudança que começa lá dentro do coração. O Senhor quer que 2 Coríntios 5,17 seja um fato na nossa vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. Aí você vai para a antiga aliança. A antiga aliança era necessário morte para resolver o problema do pecado, para que o povo pudesse entrar na santa presença gloriosa de Deus. Era necessário morte. Quem morria, pastor? Os animais. Cordeiro, touro, boi, vaca, ovelha, entre outros, aves. Os animais morriam. Mas pastor, dá dó, quando o animal morreu, eles não fizeram nada. Mas é assim. Foi assim que Deus escolheu. Os animais não fizeram nada, mas eles substituíram o pecador que fizeram muita coisa. Jesus Cristo também não fez nada, Ele morreu pela minha vida e a sua vida. Fez nada.
Ele morreu por mim e por você. Foi louvado aqui pelas irmãs? Os animais serviram como substituto do pecador. Na nova aliança, para Deus resolver essa questão do ser humano, para poder entrar na presença dele, também foi necessária morte. Mas não de animais, que na antiga aliança, na verdade, não gerava transformação nenhuma de dentro para fora. Vamos só levar os animais. Foi necessária morte? Foi. Quem morreu? Aquele que João Batista, que não é aquele que está ali atrás, aquele que João Batista viu chegando diante dele, ele viu vindo para a direção dele assim. Aí João Batista olhou, chegando perto dele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! João Batista viu vindo para a direção dele, ele olhou para os outros e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é para cumprir o pecado, não é para tirar. Ele. Tem que ter morte. Morte de quem? Dele. Do Cordeiro de Deus. É dele. Por isso que a nova aliança foi necessária. E é melhor do que a velha aliança. O autor de Hebreus, no capítulo 9, ele diz assim: Jesus, mediador de uma melhor aliança. Jesus, o mediador de uma melhor aliança, que não cobriu, mas aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E no capítulo 10, o autor de Hebreus também, ele foi dizer assim, que o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito e eficaz, porque ele diz assim no capítulo 10: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Um único sacrifício pelos pecados, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E onde há remissão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifício pelo pecado. Por isso eu e você não precisamos ir ao templo e levar animais hoje. Por isso você não precisa levar um animal no templo hoje. Porque se não haja animal, Senhor, meu Deus, meu Deus, o que precisaria de animal hoje? Essas paredes aqui não ia ser branca, não ia ser vermelha, de tanto sangue de animal. Senhor, nos perdoe. A obra na cruz de Cristo, ela foi eficaz, ela foi perfeita, ela foi boa, perfeita e agradável ao nosso Pai. Em favor de quem? A todo aquele que crê. Em favor de todo aquele que crê. O Senhor colocou no meu coração falar isso acerca da antiga aliança, da nova aliança, onde nós estamos agora inseridos, que é a nova aliança. Mas isso não significa que a gente não pode olhar para o livro como um livro de Levítico e não tirar lições para a nossa vida espiritual hoje. Porque muitas vezes, não, vamos pular Levítico, que nós não somos judeus, então não tem nada a ver para nós. Mas tem algumas lições. E meditando sobre esse esfriamento que está tomando conta cada vez mais, existe sim algo que Jesus disse: olha, por causa da iniquidade de muitos, o amor de muitos esfriará. Por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Contra isso não tem como a gente mudar. Foi palavra de Cristo
podemos mudar é: Senhor, eu não vou cair naquela estatística não, né? O Senhor disse que o amor de muitos esfriará. Eu não quero estar no meio de muitos. Eu não quero, Senhor. Eu não quero estar no meio de muitos. Eu não quero aumentar a estatística desse muitos. Eu não quero, Senhor. Foi por isso que Deus colocou no meu coração essa palavra, meus amados. Voltando de novo aí em Levítico capítulo 6. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto que nós lemos é Deus falando com Moisés para que Moisés desse uma ordem para os sacerdotes. Os primeiros 7 versículos de Levítico 6 é uma palavra direcionada a todo o povo, a todo israelita, no que diz respeito às ofertas pacíficas, no que diz respeito ao sacrifício, no sistema sacrificial. Mas agora a palavra ela é direcionada para os sacerdotes, ela é direcionada para eles. E Deus fala com Moisés para que Moisés fosse e falasse. A orientação agora é para os sacerdotes que tinham a missão de realizar os rituais de sacrifício, que tinham a missão de executar a oferta do holocausto no altar. Eles tinham essa missão. Aí nós estamos na nova aliança. Na nova aliança, lógico, teve o sacerdote perfeito. Quem é o sacerdote perfeito? Jesus Cristo, que ofereceu um sacrifício não de animais, ele ofereceu um sacrifício de si mesmo pela minha vida e pela sua. E agora, o que ele faz? Ele assumiu a responsabilidade de ser o sumo sacerdote supremo. E sabe onde ele está agora? Ao lado direito do Pai, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Agora ele está lá intercedendo por mim e por você. O sumo sacerdote perfeito na nova aliança. Mas a Bíblia vai dizer, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, ele vai dizer o quê? Que nós somos sacerdócio real, sacerdócio santo. Eu até mandei isso hoje, estava lá, junto com, estava lá, sacerdócio santo, sacerdócio real. Na nova aliança, você não precisa de um sacerdote vir aqui, não. A Bíblia está falando que eu e você, nós somos sacerdócio real, o sacerdócio santo. Então, meu irmão e minha irmã, para agora nós podemos oferecer sacrifícios espirituais, para agora a gente poder oferecer os nossos próprios corpos como sacrifício vivo, como declara Romanos capítulo 12, versículo 1. Para agora a gente oferecer sacrifício de louvor, como declara Hebreus 13. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do nosso Deus. Sacerdócio real. Mas pastor, onde você quer chegar com tudo isso? É o que Deus falou no meu coração, meus amados. Que como sacerdócio real, cada um de nós aqui temos responsabilidades individuais. Sacerdócio real não está falando do pastor, não está falando do líder, não está falando do diácono. Todos nós, está falando que nós somos sacerdócio real, sacerdócio santo. Ei, minha irmã, você é sacerdócio real. Ei, meu irmão, você é sacerdócio real. Ei, jovem, você é sacerdócio real. Ei, irmão neófito que chegou há pouco no Evangelho, você é sacerdócio real. Ei, meu irmão que está mais antigo na caminhada com Cristo, você é
a sua vida. Como sacerdócio real, existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Como sacerdócio real, eu não vou poder jogar essa responsabilidade para outro, eu não vou poder jogar a responsabilidade para um, eu não vou poder jogar a responsabilidade para X, para Y, para A, para B, não. Eu tenho que assumir, eu sou o sacerdócio real. Será que você pode dizer para mim, eu sou o sacerdócio real, eu sou o sacerdócio santo? Quem quer assumir isso hoje? Então sobre mim, sobre você pesa uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? É aquilo que Deus mais tratou aqui nesse texto que nós lemos. Por 3 vezes Ele disse para os sacerdotes: a responsabilidade é tua. Qual? Aqui fica bem claro, nós lemos. Vamos ler de novo. E aí o Espírito Santo vai falar no seu coração. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, os sacerdotes, esses que tinham a responsabilidade, dizendo: esta é a lei do holocausto. Esta é a lei do holocausto. Holocausto, que vem de uma palavra grega que é dividida em 2. Holocaustos, que significa holos inteiro, caustos, queimado. Ou seja, o animal que era queimado por inteiro no altar, não sobrava nada dele ali no altar do incenso, era totalmente queimado. O holocausto. Versículo 9: dá ordem a Arão aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. O fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois vestirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará cinza fora do altar, tirará as cinzas, e vai ser levada para onde? Fora do altar. Guarde isso. Retirar as cinzas e levar para fora do altar, para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A responsabilidade do sacerdote era de não deixar o fogo apagar. E você, como sacerdócio real, sacerdócio santo, vai deixar o fogo apagar? Vai deixar o fogo apagar? E no melhor sentido da palavra fogo, tá? Aqui ninguém está falando de fogo pentecostal, aqui ninguém está falando de fogo destruidor. Eu sei que muita gente tem medo da palavra fogo na Bíblia, mas já para ficar claro, não é toda a palavra fogo na Bíblia que está falando de juízo. Aqui o fogo é bom, porque quem começou esse fogo aqui não foi o homem, foi Deus. Foi Deus. É até interessante, deixa eu ver se não me falha a memória, aqui no versículo 24 do capítulo 9, é muito interessante, para você ter uma ideia. Olha cá, no capítulo 9,
faces. O começo do versículo está dizendo o quê? O fogo saiu de onde? Saiu de diante do Senhor. Depois era a responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso. O fogo começou com Deus, depois a responsabilidade é do sacerdote, mantenha aceso. Ô meu irmão, sabe o fogo que começou dentro de você? Esse fogo a gente pode chamar do Espírito Santo. Não começou em você, não foi você que acendeu, foi Deus que te escolheu, te tirou do Egito, te tirou do mundo e colocou em você o Espírito Santo de Deus. Ele acendeu esse fogo. Agora é responsabilidade tua manter aceso. É responsabilidade minha e sua manter aceso. Não foi você que começou. Saiu da presença de Deus o fogo. E é até interessante. Se você vai lá em Êxodo capítulo 28, 29, você vai observar lá que existia uma ordenança para o povo. Eles tinham que trazer um cordeiro pela manhã e um cordeiro no final da tarde, próximo da noite, para o sacrifício. Tinha que trazer o cordeiro da manhã, o sacrifício da manhã e o sacrifício da noite, praticamente quase começando a noite. Aí você fala, poxa, a probabilidade do fogo se apagar durante o dia era pouca. Por quê? Porque existiam outros sacrifícios que iam sendo trazidos para o altar. Tinha um cordeiro pela manhã e tinha o final da tarde, quase a noite. Mas e a noite? Porque esse da noite, esse do final da tarde, quase da noite, esse era o último. Então entre a noite, o último sacrifício da noite, até no outro dia de manhã, era a responsabilidade do sacerdote não deixar o fogo apagar. Meu irmão e minha irmã, o que você faz quando você sai do culto no domingo e vai voltar só no próximo domingo? Ah, por que, pastor? Ah, porque na quarta não dá, porque eu estou cansado, porque isso, eu estou isso, eu estou isso. Se fosse por cansaço, eu também não estaria aqui. Mas eu estou aqui também para quê? Para não deixar o fogo apagar. Para não deixar o fogo apagar. Faça de tudo para não deixar o fogo apagar. Eu sei, pastor, nós estamos atravessando um momento difícil e muitas coisas estão contribuindo para o fogo apagar. É muita situação, pastor. Pastor, como manter o fogo aceso quando você vai lá e o médico dá esse diagnóstico? Pastor, como manter o fogo aceso com essa crise no casamento? Como manter o fogo aceso, Senhor, com essa dificuldade financeira? Como manter o fogo aceso, Senhor, com esses filhos desobedientes? Como manter o fogo aceso, você sendo ameaçado de ser mandado embora? Eu não sei. Só sei dizer que Deus deu a ordem e ele tem que continuar aceso. E é só na presença de Deus que você consegue ter força para manter o fogo aceso, mesmo atravessando esse monte de situação que você possa estar atravessando na sua vida. É o fogo de outras pessoas que está apagando o seu. É o fogo de outras pessoas que está acabando, que vai acabar com o seu. Não, ah, Senhor, não, Senhor, o meu não. Se possível, tem que ter um fogo capaz de lançar chama para outros acenderem novamente. Sacerdócio real, sacerdócio santo, a responsabilidade é nossa. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esta é a lei do holocausto, versículo 9.
queimando sobre o altar toda noite até pela manhã. O fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza sobre o fogo, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Você vê que não é de qualquer jeito. Não, tem que vestir o linho sacerdotal, as vestes sacerdotais. E nas vestes sacerdotais do sacerdote estava escrito lá na frente: o Deus eterno, o Deus santo, santidade ao Senhor. Estava escrito lá. Não é de qualquer jeito. Tem que cobrir a carne. Alguns vão dizer assim: olha, tem que cobrir as partes íntimas, porque esse Deus é santo. E hoje as pessoas estão achando que é qualquer coisa, né? Posso agir, posso entregar qualquer coisa para Deus. Até nas vestes você pode adorar a Deus. Até nas tuas vestes você pode adorar a Deus. Até nas tuas vestes você pode adorar a Deus. Não é de qualquer jeito. Troca as suas vestes para poder pegar a cinza que consumiu. Essas cinzas representam o holocausto, o animal que foi consumido por inteiro. Agora você tira essa cinza. Por quê? Porque cinza lá no altar vai prejudicar. O acúmulo de cinza no altar vai prejudicar e vai levar o fogo se apagar. Ele vai acabar fazendo o fogo se apagar. Por isso você tem que tirar a cinza. Por isso você tem que tirar a cinza para fora. Depois de despirar suas vestes, vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Você vai pegar a cinza, você vai tirar a cinza do altar, levar para fora. Ei, meu irmão, entenda uma coisa, porque senão o acúmulo de cinza vai acabar apagando fogo aí dentro. Aí você pode falar: pastor, a cinza dentro do altar, que altar é esse? O altar é do meu e do seu coração. O altar hoje é o meu e o seu coração. Se tem cinza aí, tira para fora. Tira para fora essa cinza chamada mágoa. Tira para fora essa cinza chamada rancor. Tira para fora essa cinza chamada ódio. Tira para fora essa cinza chamada fofoca. Tira para fora essa cinza. Tira fora, porque senão vai apagar o fogo. Tira essa cinza chamada orgulho. Tira essa cinza. Você é sacerdócio real. Tira essa cinza de falta de foco. Tira essa cinza de poder ficar olhando só os outros enquanto eu no caminho. Tira essa cinza do comodismo que quer que a gente continue a viver assim, esse evangelho arrastado. Tira essa cinza. Tira essa cinza fora do arraial. Para Deus começar a abrir a nossa mente, o nosso coração e começar a derramar sobre a nossa vida, sobre essa casa, sobre os ministérios aqui, começar a abrir a mente e falar: vamos avançar. Olha, estou dando estratégia, estou dando entendimento, vamos crescer, vamos avançar, vamos correr. Mas primeiro tira a cinza. Tira a cinza. Leva para fora do arraial. Você é sacerdócio real. Você é sacerdócio santo. Tira essa cinza. E o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Bem claro, né, pastor? Você tira a cinza e coloque lenha, porque o fogo não pode acabar.
Coloca a lenha. Está colocando lenha, meu irmão e minha irmã? Está pondo lenha no altar? Está colocando lenha no altar para o fogo não se acabar? Ah não, pastor, eu só coloco lenha no culto de oração na quarta-feira, aí eu ponho lenha. Ah, tá bom. Ah, Senhor, eu só coloco lenha no domingo na EBD pela manhã, aí eu coloco lenha. Só coloco lenha no culto de domingo à noite, aí eu ponho lenha. Todo dia pela manhã era a responsabilidade do sacerdote colocar lenha. Ele tirou a cinza, que o fogo ainda não apagou da última queima do holocausto. Coloca a lenha para continuar. O fogo que foi acendido por Deus, ele entendeu, eu tenho que manter aceso. Coloca a lenha, meu irmão. Coloca a lenha, minha irmã. Coloca a lenha nesse ministério. Coloca a lenha nesse casamento. Coloca a lenha para o fogo não apagar. Coloca a lenha dessa sua vida espiritual. Coloca a lenha, meu irmão e minha irmã. E deixa Deus trabalhar, faz a sua parte. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, é nossa. O restante deixa Deus trabalhar e agir, mas faz a minha parte, faz a sua parte. Coloca a lenha, eu vou fazer a minha. Coloca a lenha. Depois você vai fazer o que? Vai colocar em ordem. Olha só, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Depois colocar tudo em ordem no altar, ajeitar tudo para o próximo sacrifício. Tem algumas coisas que precisam ser colocadas em ordem, coloque em ordem. Assuma a responsabilidade. Coloque a lenha, tire a cinza e coloque em ordem o altar para o próximo sacrifício. Tem coisas que estão caminhando desorganizadas, então coloque em ordem. Coloque em ordem o altar para o fogo não apagar. Essa desorganização vai fazer o fogo apagar. Essa vida desorganizada vai fazer o fogo apagar. Coloque em ordem o que precisa ser colocado. O altar ali ia queimar o próximo sacrifício se tivesse tudo organizado, se tivesse tirado a cinza, se tiver colocado lenha, se tiver trazido o novo holocausto, colocado ali, tudo organizado, pronto. Vai queimar o próximo holocausto e o fogo não apagou. Mas organiza. E a gente encerra com o versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus só quer que a gente grave essa palavra, amados. Continuamente. Sabe por quê? Toda a ação de Deus pela minha vida e pela sua é de forma contínua. Nós não falamos do sumo sacerdote que está continuamente intercedendo pela minha vida e pela sua vida do lado direito do Pai, continuamente. Então Ele espera que a gente mantenha o fogo aceso continuamente. A fidelidade de Deus na minha vida e na sua vida é de forma contínua. Por que a gente não busca Ele de forma contínua? A fidelidade de Deus para com a nossa vida é contínua, mas nós não retribuímos a fidelidade de forma contínua, porque não existe a busca de forma contínua. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós vamos orar nessa noite. Os irmãos se coloquem de pé. Se você está percebendo que o fogo está apagando, em nome de Jesus, nós vamos orar agora nessa noite. Eu não quero saber o motivo, não quero saber o porquê. Deus sabe. Pastor nenhum tem esse poder.
Mas Deus sabe qual é o altar que está tendo fogo se apagando. Deus sabe. Seja qual for o motivo, Deus sabe quais são os altares que estão com fogo apagando. Mas nós vamos colocar lenha nesse momento. Como? Orando, clamando ao nosso Deus, pedindo ao Senhor em nome de Jesus forças, para que esse fogo continue aceso de forma contínua, porque Deus Ele tem agido de forma contínua na minha vida e na sua. Se a misericórdia de Deus não fosse de forma contínua na minha vida e na sua, não estaríamos aqui agora. Mas é de forma contínua. Quando você abriu os olhos hoje pela manhã, a misericórdia de Deus foi liberada para você, como foi ontem, foi hoje também, de forma contínua. E Deus só espera que o fogo continue aceso no altar. Oremos. Maravilhoso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós te agradecemos. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és conhecedor dos altares, meu Pai. Senhor, todo aquele povo de Israel, eles olhavam para somente um altar, Senhor. Eles olhavam para somente um altar, meu Pai. Eles olhavam para um altar só, onde era queimado todos os holocaustos. Mas hoje, Senhor, são vários altares, são os corações, meu Pai, na Tua presença. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, foi o Senhor que acendeu essa chama, foi o Senhor que colocou em nós o Espírito Santo, essa chama, e o Senhor deixou bem claro: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. O Senhor acendeu essa chama colocando o Espírito, e o Senhor disse: não apagueis o Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que esse fogo se mantenha aceso, meu Pai, para o Teu nome ser glorificado, para o ministério crescer, para o casamento crescer, para a família, Senhor, ser abençoada.